nosso universo, das estrelas até os nossos corpos, é feito de átomos, as menores partes da matéria que ainda guardam suas propriedades. A formação dessas partículas teve início logo após o Big Bang, quase 14 bilhões de anos atrás. Após um início extremamente quente e denso, o universo se expandiu rapidamente. Enquanto esfriava, vários processos converteram essa energia liberada em partículas, que com o tempo foram se recombinando para formar as partículas elementares que conhecemos, quarks, gluons, elétrons, prótons, nêutrons. Cerca de 300 mil anos após o Big Bang, a temperatura havia baixado a alguns milhares de graus, permitindo agora que prótons se recombinassem com elétrons, formando os primeiros átomos, como hidrogênio e hélio, que se distribuíram pelo espaço, seguindo a força da gravidade e formando grandes nuvens de gás. Essas nuvens se contraíram e colapsaram, os átomos foram esmagados uns contra os outros, a temperatura e a energia aumentou, formando o coração das primeiras estrelas, onde a fusão nuclear liberava energia na forma de calor e de luz. Bilhões de estrelas nasceram dessa maneira, agrupando-se em conjuntos que chamamos de galáxias. Nesse processo, as primeiras estrelas transformaram o hidrogênio e o hélio em praticamente todos os outros elementos químicos que conhecemos. Ao consumirem todo o seu combustível, algumas estrelas explodiram em supernovas, espalhando os átomos que formaram através da galáxia. Mas os átomos são apenas o início. Eles podem ainda se combinar formando as moléculas, como as que formam o ar, a água, as proteínas de nossos corpos e mesmo o nosso DNA. As primeiras se formaram ainda no ambiente espacial, provavelmente usando o resquício do calor do Big Bang e como fonte de energia, ou a luz das estrelas. Algumas podem ser muito simples, como o hidrogênio molecular, formado apenas por dois átomos de hidrogênio ligados entre si. Outras podem ser muito mais complexas, como os aminoácidos, formado agora por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ligados em uma estrutura, um esqueleto atômico que lhe dá forma e também função. Essas pequenas e complexas estruturas têm, por exemplo, a propriedade de se juntar, como um Lego, formando moléculas gigantes, as macromoléculas, como as proteínas e enzimas, que constituem grande parte da matéria viva de nossos corpos e que realizam as funções de nossas células. Apesar de complexos, os primeiros aminoácidos não foram gerados por organismos vivos, mas sim ao redor das estrelas. Hoje podemos estudar esses processos de muitas maneiras. Podemos observar as estrelas com telescópios, em terra e no espaço, e podemos recriar as condições em laboratório, e podemos ainda simular computacionalmente as complexas reações químicas que acontecem nesses lugares. Com nossos supertelescópios atuais, já conseguimos detectar centenas de moléculas no espaço. Sabemos hoje que elas se formam e se acumulam ao redor das estrelas em nascimento, e provavelmente se depositaram em vários dos planetas e exoplanetas que hoje conhecemos. Apesar de ainda não sabermos com detalhe a composição química desses corpos planetários, eles provavelmente carregam, desde seu nascimento, uma riqueza química cósmica que pode evoluir até o ponto de permitir o surgimento da vida. Movido pela gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares, o nosso universo partiu de sua composição química inicial e evoluiu com o tempo. As galáxias se formaram e as estrelas nasceram, propiciando uma química complexa. No processo de formação das estrelas, um disco de gás e poeira daria também origem a planetas. Repleto de minerais e moléculas, inclusive orgânicas, esse disco protoplanetário sofreu a ação da gravidade enquanto girava, colapsando nas regiões onde a densidade era um pouquinho maior. Além disso, a radiação da estrela central forneceu a energia para dar continuidade ao processo de evolução química, quebrando e formando novas moléculas, agora em condições bem diferentes da síntese que aconteceu antes, no meio interestelar. Alguns desses pontos de acúmulo de matéria do disco irão crescer cada vez com maior massa. Com o tempo, ao redor das estrelas, irão se formar rochas que crescerão até virar asteroides, planetoides e planetas, em um processo que pode demorar dezenas ou centenas de milhões de anos. Em nosso sistema solar, podemos observar o resultado desse processo, nas regiões mais próximas do Sol, onde estão os planetas rochosos, que devido à radiação estelar perderam grande parte de seus gases, sendo basicamente feitos de material sólido e refratário.
Além do cinturão de asteroides, que acumula os restos do processo de formação dos planetas, encontramos planetas que formaram acumulando muito gás, crescendo e se tornando gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Mais longe ainda, em regiões muito frias, os planetas são gelados, como Urano e Netuno. Planetas rochosos são mais propensos a abrigar a vida como conhecemos, pois eles podem ter uma superfície sólida, água líquida e uma atmosfera, além de receberem grande quantidade de energia luminosa e calor do Sol. No entanto, no entorno de Júpiter e Saturno há também grandes luas rochosas, mantidas aquecidas pela proximidade com os planetas gigantes. Hoje sabemos que elas têm oceanos de água líquida e, quem sabe, até alguma forma de vida. Mas a formação do sistema solar não foi estática. Alguns planetas migraram mais para perto do Sol, outros se afastaram, e colisões entre eles aconteceram de vez em quando. Os asteroides e cometas que se chocaram e ainda se chocam com a Terra trazem uma grande quantidade de material que aqui não existia. Por exemplo, uma parte significativa da água de nossos oceanos, do gás de nossa atmosfera e mesmo das moléculas orgânicas de que somos feitos, provavelmente chegou por esses impactos. No começo de nosso planeta, eles devem ter fornecido a matéria-prima para os processos de química pré-biótica e talvez até para a origem da vida. Nós somos mesmo feito de poeira de estrelas, enriquecida com a química dos cometas e asteroides. Além disso, impactos são capazes de arrancar pedaços de diferentes planetas e arremessá-los ao espaço, espalhando o seu material. E se estiverem presentes, até mesmo alguns micro-organismos poderiam sobreviver a essa viagem, chegando a outros planetas, e talvez espalhando assim a vida para todo o sistema solar. Alguns meteoritos de Marte encontrados aqui na Terra, como o famoso meteorito de Allan Hills, até hoje são debatidos se tem ou não indícios de vida daquele planeta, que chegaram aqui viajando nessas rochas espaciais. A biogênese, ou teoria da geração espontânea, foi a primeira justificativa criada para a origem da vida. Aristóteles foi um dos primeiros a explicá-la. Com base na observação e dedução lógica, afirmava que alguns materiais possuiriam uma força vital, com o poder de criação da vida. Por exemplo, um punhado de trapos velhos e sujos possuíam força vital. Então, depois de algum tempo, originavam seres vivos de características semelhantemente sujas, como ratos e insetos. Anfíbios e répteis apareceriam pela transformação espontânea do lodo do fundo dos lagos. E os vermes surgiam espontaneamente, do corpo de cadáveres em decomposição. Até meados do século XIX, era esta a teoria aceita. No século XVII, o cientista italiano Francesco Redi decidiu investigar a origem dos vermes que surgiam dos cadáveres em decomposição. Redi observara moscas voando ao redor dos cadáveres de diversos animais. E aí ele pensou, talvez os vermes fossem as larvas que surgiriam dos ovos das moscas. Para testar, realizou um experimento. Colocou diversos cadáveres de animais em potes de boca larga, tapando alguns deles com uma finíssima gaze e deixando outros abertos. Resultado, naqueles que as moscas entravam e saíam, logo surgiram as larvas. Já nos que estavam tapados com gaze, não surgiu nenhuma larva, nenhum verme, mesmo depois de vários dias. Isto desacreditou a biogênese, mas ela voltou a circular como opção para explicar a origem dos micro-organismos no século XVIII. Os cientistas estavam divididos. Uns acreditavam na geração espontânea e outros achavam que os micro-organismos eram fruto de sementes presentes no ar, que ao cair em ambientes ricos em alimento, proliferavam-se. Em 1745, John Needham fez o seguinte, pegou caldos nutritivos com micro-organismos e aqueceu tentando esterilizá-los. Em seguida, vedou-os para evitar a interferência de organismos externos. Porém, depois de alguns dias, estavam novamente cheios de micro-organismos.
Isso levou a reafirmar a biogênese. 25 anos depois, Lázaro Spallanzani, cientista italiano, repetiu o experimento de Needham com algumas correções. Não apenas aqueceu os compostos, mas os ferveu. E após isso, fechou-os hermeticamente. Dessa forma, os líquidos mantiveram-se estéreis. A partir daí, Spallanzani concluiu que Needham cometeu erro ao apenas aquecer o caldo, o que não era suficiente para matar os micro-organismos. John Needham respondeu às críticas de Spallanzani, afirmando que da forma como foi fervido o caldo nutritivo, seria realmente impossível o ressurgimento da vida, uma vez que o aquecimento excessivo, além de matar os micro-organismos, também destruiu a força vital. Assim, a abiogênese novamente prevalece. A discussão foi até meados do século XIX, quando o cientista francês Louis Pasteur demonstrou que os seres microscópicos presentes em caldos nutritivos resultavam da contaminação por micro-organismos ou por seus esporos provenientes do ar. O que fez Pasteur? Colocou um caldo nutritivo em balões de vidro com gargalos longos e estreitos, que eram amolecidos ao fogo e curvados como um pescoço de cisne. Em seguida, ferviu o conteúdo com a intenção de matar qualquer micro-organismo presente. O pescoço funcionou como um filtro, uma vez que, quando o líquido esfria, o ar que entra condensa-se na parte curva do balão e as impurezas ficam retidas. Resultado: ausência total de micro-organismos nos líquidos dos frascos com pescoço de cisne, mesmo depois de meses. Quando ele removeu o pescoço de cisne, apareceram bolores. Assim, Pasteur mostrou que o líquido não perdeu suas propriedades de originar a vida, pois depois que o bico foi retirado, houve a formação de bolor, e também que não houve ausência do ar, uma vez que ele podia entrar e sair do frasco. Isso demonstrou que a hipótese de contaminação microbiana a partir do ar estava certa e derrubou a teoria da abiogênese. Esse conhecimento embasou uma nova teoria, a teoria da biogênese, segundo a qual um ser vivo surge somente pela reprodução de seres de sua espécie. A aceitação da biogênese deu origem a novas questões. Se todo ser vivo surge de outro pré-existente, por meio da reprodução, como se originaram os primeiros? Em que época da Terra? De que maneira isso ocorreu? A história da Terra inicia há 4,5 bilhões de anos, como resultado da agregação de pequenos corpos do disco de matéria que orbitava em torno do Sol recém-formado. Nesse momento, o planeta era uma massa disforme de rochas em ebulição, bombardeada por incessante chuva de meteoros sem abrigar vida. Mais tarde, a Terra desenvolveu uma atmosfera formada pelo acúmulo de gases liberados do seu interior. Acredita-se que esses gases fossem principalmente gás carbônico, nitrogênio, metano, hidrogênio e vapor de água. Com mais matéria se agregando, a aparência da Terra seria a de uma bola incandescente. O resfriamento gradativo fez com que as rochas começassem a se solidificar, formando a crosta terrestre. Pela ação vulcânica, água e gases eram expelidos do interior do planeta. Como a superfície seria quente demais, a água deve ter se acumulado na atmosfera. E, em contato com as camadas mais altas e frias, cairia na forma de chuva. Quando a superfície esfriou o suficiente para que a água líquida da chuva pudesse se acumular, formaram-se as primeiras áreas alagadas, precursoras dos quentes e rasos lagos, mares e oceanos primitivos. A teoria da evolução química da origem da vida foi proposta no século XIX por Thomas Huxley e retomada na década de 1920 pelo biólogo John Haldane e pelo bioquímico russo Alexander Oparin. Apresentaram uma ideia muito interessante e que nos leva a uma releitura da hipótese da abiogênese, no sentido da criação da vida se dar por compostos não vivos, porém sem a ação da chamada força vital. Eles acreditavam que a soma de gases da atmosfera
metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água, mas a ação vulcânica, altas temperaturas, radiação ultravioleta e as descargas elétricas das tempestades poderiam gerar a mistura de compostos que já existiam e formação de outros, como aminoácidos e proteínas, que junto a carboidratos, lipídios e bases nitrogenadas formam a estrutura básica dos seres vivos. Bom, existe vida no planeta Terra. Como ela se formou? Temos duas hipóteses. Ou a vida se formou aqui, a partir dos elementos químicos que deram origem ao nosso planeta, e nesse caso, voltamos à ideia da abiogênese, pelo menos para a origem do primeiro ser vivo, ou a vida veio de fora da Terra. Mas em qual estágio de desenvolvimento? Essa teoria é a da panspermia, proposta pelo físico sueco Arrhenius. A vida, então, teria se originado em algum lugar do universo e chegado à Terra em restos de cometas e meteoros ou poeira cósmica. Ou, pelo menos, teriam chegado assim os primeiros compostos orgânicos. Os aminoácidos, que são atualmente produzidos no interior das células, são elementos fundamentais para a vida. Ao pensar na origem da vida, é importante pensar em como esses aminoácidos foram produzidos ainda na Terra primitiva. No começo do século XX, Alexander Oparin e John Haldane desenvolveram uma hipótese a respeito da origem da vida na Terra, que ficou conhecida como hipótese Oparin-Haldane. Segundo essa ideia, a atmosfera da Terra primitiva era composta por gases como nitrogênio, amônia, metano, dióxido de carbono, vapor de água e hidrogênio. O oxigênio passou a estar presente na atmosfera alguns milhões de anos depois, após o evento da fotossíntese. Harold Urey argumentou que a Terra em seus primórdios teria uma atmosfera redutora, similar aos planetas gigantes gasosos. Nesse ambiente redutor, moléculas orgânicas poderiam ser formadas se houvesse alguma fonte de energia, tal como tempestades elétricas ou radiação ultravioleta proveniente do Sol. Em 1953, os pesquisadores norte-americanos Stanley Miller e Harold Urey projetaram e desenvolveram um experimento cujo objetivo era simular essa atmosfera da Terra primitiva e verificar se os aminoácidos teriam sido produzidos a partir de moléculas carbonadas mais simples. O dispositivo no qual o experimento foi realizado era constituído de 3 portas de amostras, uma entrada e um reservatório de água, um condensador e uma câmara de descargas elétricas com seus respectivos eletrodos. Os compostos selecionados por Urey e Miller para compor esse experimento foram nitrogênio, amônia, metano, dióxido de carbono, vapor d'água e hidrogênio. A hipótese inicial é de que, se a esses compostos fosse adicionada energia, teríamos como resultado compostos biogênicos. A mistura foi submetida a descargas elétricas simulando relâmpagos, na tentativa de simular a Terra primitiva. Esse material posteriormente foi condensado e evaporado novamente, num ciclo contínuo. O experimento inicialmente forneceu 2 grupos de compostos biogênicos. No primeiro tivemos formaldeídos e cianeto de hidrogênio. Esses componentes então se combinaram para compor, no segundo grupo, ácido fórmico, ureia e aminoácidos. Esse experimento mostrou que compostos orgânicos simples, incluindo os elementos fundamentais para as proteínas e macromoléculas, podem ter sido formados nessa suposta atmosfera da Terra primitiva, com a presença de energia. É bastante tentador acreditar que foi dessa maneira que a vida surgiu aqui na Terra. Porém, existem 2 questões que devem ser consideradas. O primeiro problema é que a atmosfera da Terra nunca foi redutora em um grau necessário para se formar aminoácidos. Experimentos semelhantes ao de Urey e Miller em ambientes neutros ou pouco redutores não resultaram em nenhuma produção relevante de aminoácidos. Como vimos na semana anterior, os planetas rochosos se formaram a partir de um processo colisional entre corpos sólidos menores, os planetésimos, em um processo muito diferente ao da formação de planetas gasosos.
Por essa razão, os planetas rochosos têm uma atmosfera neutra, ricas em dióxido de carbono e nitrogênio. Já os gasosos concentram uma quantidade grande de gás com atmosferas redutoras, ricas em hidrogênio, amônia e metano. Se por um lado é difícil encontrar um ambiente na Terra primitiva que tenha favorecido a produção de aminoácidos, o experimento de Urey e Miller deve ser eficiente fora da Terra. O segundo problema em associar esse experimento à origem da vida na Terra é o fato de que não se conseguiu gerar todos os aminoácidos necessários para a vida tal como a conhecemos. A vida na Terra demanda 20 aminoácidos diferentes. Outro aspecto relevante é o fato de que a vida possui uma complexidade muito maior do que aminoácidos. Por exemplo, ao analisarmos os ácidos nucleicos DNA e RNA, indispensáveis para o funcionamento das células, vemos que existe um abismo de complexidade química entre os aminoácidos e uma célula viva, por mais simples que seja. As questões pertinentes a esse abismo ainda não foram respondidas. Ainda não sabemos como, partindo de aminoácidos na Terra primitiva, chegamos ao primeiro organismo vivo. Professor Enos, muito obrigado pela sua participação no nosso curso. Professor, o que é um cometa? Cometa é digamos, um corpo composto de rochas e gases congelados. Todo tipo de gás congelado que em baixa temperatura adquire resistência de um sólido, assim. Então você pode imaginar que o cometa é um corpo sólido a grandes distâncias. Ele é difícil de ser observado, porque as dimensões são mais ou menos quilométricas, uma dezena de quilômetros ou algo desse tipo, mas que ao se aproximar do Sol, quando ele é aquecido, ele exala esses gases que são congelados. Boa parte desses gases congelados, água, por exemplo, congelada, ele exala, e junto com esses gases e mais o vapor de água, ele acaba, digamos assim, esse jato acaba arrastando grãozinhos de poeira, grãozinhos como se fosse areia, e esse material é que forma a coma, assim, que envolve os cometas, e também caudas que podem ser pequenas, grandes, lineares, tortuosas. Professor, qual a diferença entre o cometa e o asteroide? Não é uma relação direta, mas imagina que desse corpo que a gente acabou de descrever, você retire todos os gases congelados. Pelo menos aquilo que está na superfície. O que você vai enxergar? Um corpo rochoso. Não é o caso, por exemplo, dos asteroides. Eles são corpos rochosos, mas sabe-se que parte desses asteroides eles têm água congelada abaixo da superfície. Então, quando alguns tipos de asteroides que possuem água congelada, quando eles sofrem colisão, por exemplo, que é erodida parte da sua superfície, aquele material congelado é exposto ao Sol, ele é aquecido, e o asteroide passa a emitir também digamos assim, uma atmosfera. Então, eles são conhecidos como cometas, eram conhecidos como cometas da região do cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter, mas que hoje sabe-se que não é na realidade um cometa, mas é um pouco daquela região que tem aparência, passa por uma aparência típica de cometa por conta de uma colisão e por volatilização, uma sublimação daquilo que estava congelado. Professor, qual é a origem desses cometas que transitam no Sistema Solar? É a mesma origem de todos os objetos do Sistema Solar. Quer dizer, todo o Sistema Solar foi formado de uma nuvem, que é um processo comum na formação das estrelas. Forma-se uma estrela, uma nuvem grande, imensa. Essa nuvem já contém tudo.
Ela contém todos os gases, contém muita água, contém sólidos de todos os tipos, na forma de grãozinhos pequenos. E quando essa nuvem colapsa, ela forma, digamos, lá no seu centro, um corpo muito macio, que seria a estrela, e em torno desse corpo forma-se como se fosse um disco de matéria. Esse disco tem um nome técnico, que é um disco protoplanetário, proto, porque daí que vão sair todos os objetos planetários. Esses objetos são formados e ficam em torno, digamos, do corpo central, que é essa estrela. Desses objetos que se formam, você tem grandes planetas, geralmente são planetas que têm uma composição química muito rica em gases, todos os tipos de gases que já existiam no mundo, e você tem planetas que são mais sólidos, você tem satélites que giram em torno dos planetas. Não é bem uma relação de tamanho, pode ser um satélite pode ser maior do que, digamos, um planeta. E você tem corpos que sobram porque não passaram a fazer parte dos grandes objetos, não caíram nesses objetos, não colidiram, ou porque fazem parte desses objetos e por colisão entre eles foram, digamos assim, fragmentados e esse material ficou. Então os cometas fazem parte disso, como os asteroides fazem parte desse grupo de objetos. E os cometas, por terem órbitas altamente excêntricas, quer dizer, órbitas muito alongadas, que vão a grandes distâncias, digamos, da estrela, eu digo da estrela porque é um processo comum, mas, digamos, no caso do Sol, que vão a grandes distâncias do Sol, eles também passam nas regiões mais internas. Então, são objetos que passam a maior parte do tempo em distâncias muito grandes, em regiões de temperaturas muito baixas. E que, portanto, todo aquele gás que eles tinham fica congelado, digamos, na forma de um bloco. Então, resumindo, o que são os cometas? São restos da nebulosa primitiva, dos corpos que se formaram nesse processo inicial e que não foram agregados aos corpos maiores e ficaram girando em torno do Sol, em todas as direções, em várias localidades do sistema solar. Professor, qual que é a relação entre os cometas e a água na Terra? É uma discussão que ainda não tem, digamos assim, uma conclusão definitiva. O cometa é rico em água, cerca de 80% dele é água. Eles passam muito perto da Terra. A chance de colisão é muito grande. O cometa, quando colide, traz todo o material biológico, não biológico, e traz muita água. Então, na época em que a Terra se esfriou, digamos assim, esses corpos que caíam, eles traziam água. Por outro lado, há um tipo de asteroide que é muito rico em água. Então, esses asteroides, ou esses corpos pequenos, que formaram a Terra, já tinham água. Hoje existem evidências de que a Terra tem um reservatório de água abaixo da superfície, muitíssimo maior do que a água que você tem na superfície. Então, do ponto de vista geológico, da história geológica, essa água estava no planeta, não estava na superfície porque estava muito quente, mas quando se esfriou e que ela, digamos, foi exalada por vulcões, etc., ela veio à superfície, a Terra não estava em condições, a água, digamos assim, ficou retida, esfriou e precipitou, formou, digamos assim, a parte líquida, a hidrosfera, digamos. Mas você também tem a composição dos cometas. A discussão é muito difícil porque ambas as propostas preveem essa formação. Mas existe um detalhe, que é você identificar a água. A água, a gente sabe que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O oxigênio, você tem um oxigênio 16 e tem um oxigênio 18. Você pode formar água com os dois. Só que a água com 16 é abundante, com 18 é rara. A água com dois átomos de hidrogênio é a predominante. Um átomo de hidrogênio e um átomo de deutério, que é um isótopo de hidrogênio, também se forma água, mas é mais rara. Você pode formar água com dois átomos de deutério, mais rara. Você pode formar oxigênio 18 e oxigênio 16. Então, na realidade, você tem um conjunto de possibilidades para a formação da água.
Aí como é que, digamos assim, se faz essa identificação, ou como que se procura essa resposta? Você pega a água do mar e vê qual é a quantidade, por exemplo, de deutério, que é mais abundante do que o oxigênio 18. Então você pega o elemento mais abundante e vê qual é a quantidade de deutério que você encontra para milhões de átomos de hidrogênio. Então você dá uma parte de átomo de deutério por milhões de átomos de hidrogênio. Então você tira um padrão, que é o padrão da Terra. Aí você passa a verificar qual é o padrão de água que você enxerga em diferentes locais. Não é fácil, mas é possível você fazer. Então, dos maiores cometas que se observou até uns tempos atrás, essa água é incompatível com a água da Terra. Era uma água que não era exatamente igual à da Terra. Aí chegou-se a primeira conclusão: não, essa água da Terra era da Terra e não era dos cometas. Ocorre que posteriormente foram encontrados cometas exatamente com a mesma composição. E recentemente a sonda que pousou no cometa Churyumov-Gerasimenko, ela fez medida da água e constatou que a água desse cometa não é igual à água da Terra. Então, os cometas são ricos em água? São. Mas esses que a gente conhece, dos poucos que a gente conhece, a maior parte não é compatível com a água da Terra. Só que nós conhecemos pouco. Para poder responder essa pergunta, nós precisamos de muito estudo, amostras maiores, ver qual é a abundância da água terrestre em relação. Você vai encontrar água em alguns satélites, como Europa, Ganymedes, em outros satélites de Saturno. Mas o que é necessário ver se a água que você encontra lá é a mesma água daqui. Não que não seja parecida, mas essa relação você tem que levar em consideração para dizer a origem dessa água. Professor, e muito tem se alertado em relação à contribuição que os cometas tiveram para a origem da vida. Então, efetivamente, qual é a relação entre os cometas e os compostos biogênicos que eventualmente deram origem à vida aqui na Terra? Talvez a maior relação é pelo fato de eles serem ricos, né? Eles serem ricos em compostos ricos, quando você tem espectros de cometa, você percebe isso nitidamente. E eles são, digamos assim, os objetos que permanecem a grandes distâncias, a baixas temperaturas, porque eles são conservados na sua essência primordial, e que quando chegam próximo à Terra, ou que colidem, ou se desfazem na atmosfera, eles trazem consigo esse material. Então, essa relação está exatamente nesse fato. Eles possuem esse material, que não é privilégio dos cometas, você vai encontrar esse mesmo material em vários outros objetos, em satélites, na região dos anéis de Saturno. Mas o fato é que você tem esses corpos isolados que ficam, digamos assim, nos seus locais, e os cometas, que são esses corpos. Em outras palavras, os cometas talvez sejam as amostras mais primitivas que a gente tem na nebulosa. Então, se nessa nebulosa existiam esses materiais, certamente eles foram incorporados. Se foram incorporados em grandes objetos, na época da formação, grandes colisões, altíssimas temperaturas, eles foram destruídos. Posteriormente, eles foram realimentados. Então, dentro desse panorama, os cometas são os objetos que têm um grande potencial para trazer duas coisas essenciais para a discussão da vida: água e compostos orgânicos. Tá certo, então, professor. Novamente, muito obrigado pela participação no curso e até mais. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.
O LASA é o Laboratório de Astrobiologia e Astroquímica sediado na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Surgiu a partir do investimento de mais de R$500 mil, oriundos de agências e instituições de fomento à pesquisa. O LASA está sob a coordenação do professor Dr. Sérgio Pilling, o qual, juntamente com seus alunos de pós-graduação e outros pesquisadores, tem desenvolvido trabalhos em simulação de luas de planetas gigantes, como Titã, Encélado e Europa, simulação de cometas e gelos interestelares, degradação de moléculas de interesse astroquímico e astrobiológico, space weathering e astromateriais. Além disso, muitos outros estudos de simulação podem ser realizados em relação às condições iniciais do Sistema Solar, no período de sua formação, além da simulação da atmosfera da Terra primitiva. Bem-vindos ao Laboratório de Astroquímica e Astrobiologia da Universidade do Vale do Paraíba, LASA. Aqui no laboratório, a gente simula diferentes ambientes espaciais, incluindo superfícies de cometas, de superfícies de luas de planetas e mesmo material presente no meio interestelar. Nos acompanhe. Dentro de equipamentos que simulam o vácuo do espaço e as temperaturas encontradas em ambientes espaciais, nós podemos fabricar cometas em laboratórios e interagir o material com a radiação eletromagnética ionizante e também com elétrons rápidos. Esses trabalhos nos permitem trilhar o caminho da descoberta dos fatores que levaram à origem da vida na Terra, além da possibilidade de lançar luz sobre o possível surgimento de vida em outros planetas, dentro e fora de nosso Sistema Solar. Vimos essa semana que os elementos químicos que conhecemos hoje em dia se originaram a partir da nucleossíntese estelar. As primeiras combinações desses átomos para formar moléculas ocorreram ainda em ambiente espacial. Assim, os primeiros aminoácidos não foram gerados por organismos vivos, mas sim ao redor das estrelas. Essas moléculas se formam e se acumulam ao redor das estrelas em seu nascimento, e provavelmente se depositaram nos planetas formados. Na semana passada, vimos que os planetas se formam do material remanescente da nuvem primordial que não foi convertido em estrela. Sabendo agora que a nuvem primordial, que deu origem ao Sol, muito provavelmente continha aminoácidos, é natural nos perguntar se os componentes essenciais para a vida já não estavam aqui quando a Terra se formou. Será que a vida começou a se formar junto com o planeta Terra? Ou será que ela já estava presente antes mesmo da Terra se formar? Nessa semana, falamos sobre a abiogênese, teoria da geração espontânea, que foi a primeira teoria criada para justificar a origem da vida. Partimos da abiogênese, da escola socrática difundida por Aristóteles, até chegarmos na teoria da biogênese, segundo a qual um ser vivo surge a partir da reprodução de seres de sua espécie. A teoria da evolução química para a origem da vida defende que a soma de gases presentes na atmosfera primitiva, junto com ações vulcânicas, altas temperaturas, radiação e descargas elétricas, são capazes de formar a estrutura básica dos seres vivos. Esbarramos então na seguinte pergunta: se todo ser vivo surge a partir de um outro pré-existente por meio da reprodução, como surgiram os primeiros seres vivos?
O experimento de Urey e Miller nos mostrou como fazer aminoácidos, ou seja, que compostos orgânicos simples podem ter sido formados em uma atmosfera redutora da Terra primitiva com a presença de energia. O problema é que a atmosfera da Terra nunca foi redutora em um grau necessário para se formar aminoácidos. No entanto, podemos pensar nesse experimento em planetas gasosos, que possuem uma atmosfera redutora. Alguns meteoritos que se formaram na região dos planetas gasosos contêm uma boa quantidade de aminoácidos, dos mesmos tipos produzidos no experimento de Miller. Nesse caso, os aminoácidos formados lá, de alguma forma, foram trazidos para a Terra, através de cometas e meteoritos, que são ricos em compostos orgânicos e poderiam ter trazido aminoácidos nas últimas fases de formação da Terra. Essa seria uma espécie de teoria da panspermia modificada, que, de maneira geral, defende que a vida veio de fora da Terra. Mas será que o aporte de aminoácidos de fora da Terra teria sido suficiente para originar a vida? É um fato que a vida existe em nosso planeta. Ou a vida se formou aqui a partir dos elementos químicos que deram origem ao nosso planeta, ou seja, o nosso planeta já se formou com os ingredientes necessários para a origem da vida. Ou então, a vida veio de fora da Terra. Uma outra questão relevante é que se a vida nasceu com o nosso planeta, ou seja, se a vida sempre esteve por aqui, onde estão os vestígios? Onde estão os fósseis antigos? Onde estão as evidências dessas primeiras formas de vida? Pois é, estariam onde as evidências desse crime perfeito? É interessante ressaltar que os estudos de fósseis e evidências geológicas ainda não nos permitem identificar como e onde exatamente surgiu a primeira forma de vida na Terra. Como já sabemos, inúmeras hipóteses existem para explicar o fenômeno. Mas devido ao processo de renovação da superfície da Terra, provocada pela tectônica de placas, possivelmente não tenhamos evidências desse momento, o que não impede a continuidade das buscas por esses fósseis. Seja como for, a questão que ainda continua é: onde estão as evidências da primeira forma de vida? Voltaremos para essa questão na próxima semana. Até lá!